Olá pessoal, Olá, tudo bom? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu sou a Juliana Guerra, Frederico sou o Frederico Vitilho, meu sócio. Quem me segue nas redes sociais já está bem acostumado com a minha figurinha, menos acostumado com a figurinha do Fred. Então, antes de mais nada, eu quero te pedir para seguir a gente lá no Instagram. Nosso Instagram é @VitilhoGuerraAdvogados. Todos os dias a gente tem conteúdo novo lá voltado para empreendedores. Eu digo para o Fred que a nossa missão na Terra é ajudar os empresários a ficarem longe do banco dos réus. E tem quantos anos que a gente faz isso, hein, meu velho? 11 anos, velho não, né? Mas 11 anos já nessa brincadeira. Ele quis dizer que velho é meu passado, é que ele tá sendo educado por causa do vídeo. Ainda bem que ela sabe. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tá deixando muito empresário de cabelo em pé. Ou careca. Ou careca, que é a questão do superendividamento bancário. Superendividamento de um modo geral, né? Porque não são só dívidas bancárias que superendividam as empresas. Então, assim, do ano passado para cá, o número de e-mails que a gente está recebendo de empresários que já chegam querendo saber como é que eles podem pedir recuperação judicial e como é que eles podem pedir falência é enorme. Porque eles vão se afundando num emaranhado de dívidas e chega um momento que eles realmente não têm como pagar e eles acham que aquela atividade já não se tornou viável, a única solução que tem é pedir a falência. Como se pedir falência fosse assim. Depois a gente pode até gravar um vídeo, né, Fred? Sobre falência. Falando sobre isso. Pedir a falência de uma empresa não é uma providência tão simples. E ela é uma providência que produz efeitos na sua vida pessoal como empresário. Então, não é assim. E a recuperação judicial também. Não são todas as empresas que são recuperáveis. Né? Às vezes você demora tanto para pedir ajuda que quando você decide fazer alguma coisa, aquela empresa já não é mais recuperável. E hoje a gente vai falar pelo menos de 3 motivos que levam as empresas a se superendividarem. Assim, para a gente pensar numa solução, primeiro a gente tem que calcular sempre o que levou a empresa àquele quadro. A origem. Né, Fred? Onde é a origem? A origem é aquela famosa história. Tua empresa está bem, está produzindo, está virando, só que você quer dar o pulo, você quer dar o salto. E aí você precisa de dinheiro. O dinheiro, de repente, não está sendo gerado a contento dentro da empresa. Aí você vai buscar o crédito fácil, lá no banco. A instituição financeira é sua amiga, Juliana? Muito. É amiga de todo mundo, mas muito mais dela mesma. Então oferece aquela linha de crédito atrativa, bacana, e você olha aquela coisa apetitosa e você embarca, achando que vai ser a solução dos seus problemas. Só que você pode estar arrumando o maior dos seus problemas. Por quê? Quando você pega crédito, significa igual à capacidade de pagar. Você tem que pensar nas variáveis, você não pensa nas variáveis. Você não pensa que vai ter dor de barriga, você não pensa que vai ter um imprevisto, você não pensa nada de ruim, só coisa boa. E coisa boa, na nossa vida, é muito difícil. E aí o que acontece, Juliana? Bom, tem uma frase que fala que empreender é como você se jogar de um andar bem alto de um prédio sem aquela tela de segurança embaixo. E é assim mesmo. Por quê? Quando a gente decide empreender, a gente está sujeito aos reveses do mercado. Então, eu costumo dizer que a gente passa por vacas magras e vacas gordas. E o sucesso financeiro de uma empresa, ele vem de você saber fazer provisões na época de vacas gordas para na época de vacas magras você conseguir sustentar a sua atividade. Mas antes disso tudo que o Fred falou, né, antes desse excesso de alavancagem, que é quando o empresário ele faz uso do crédito fácil que o banco te oferece, existe um erro que antecedeu em muito a esse momento que você chega para pegar empréstimo na tua empresa, que é a falta de planejamento financeiro. No mundo perfeito, né, onde as pessoas tomassem só decisões corretas, o certo é que antes da gente abrir uma empresa, a gente fizesse o planejamento financeiro dela. A gente precisaria saber quanto aquela empresa vai nos custar em termos de folha de pagamento, quanto você vai gastar com um funcionário, quanto você vai gastar com impostos, de quanto você vai precisar para sustentar aquela atividade nos primeiros meses ou primeiros anos antes que ela comece a dar lucro. E isso é uma coisa importante falar, porque no Brasil a gente acha que vai abrir uma empresa hoje, vai começar a empreender hoje, vai começar a ganhar dinheiro amanhã. E não é assim que acontece, exatamente. Nos primeiros meses e às vezes nos primeiros anos, a gente dá pulo de alegria quando a gente fecha no 0 a 0. Não teve nada para dividir, não teve lucro, mas pelo menos a empresa se que pagou. Que é o famoso ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, point. Exatamente. Então, assim, se eu fosse oferecer para você hoje uma participação aqui no Vitilho Guerra Advogados, o que você iria me perguntar? O que você ia me perguntar, Fred, se eu te oferecesse uma participação hoje no escritório? Qual o faturamento desse escritório? Fred ia me perguntar qual é o faturamento do escritório, qual é o lucro, qual é a margem de lucro que o escritório tem, qual é o custo operacional, quanto custa manter o espaço, quanto custa manter a galera que trabalha com a gente.
Se você fosse entrar como sócio de uma empresa hoje, você ia querer saber todas essas, você ia querer resposta para todas essas perguntas. Mas muitas vezes, quando alguém te pergunta quanto do total que a tua empresa fatura, quanto é a margem de lucro, quanto é que sai a folha de pagamento, você não sabe responder. Gente, tem empresário que eles falam que a empresa não dá lucro. Só que aí quando a gente vai ver, só de conta pessoal dele, ele pagou 10 mil reais. Aí ele diz que a empresa não tem lucro. Mas peraí, você não tira nada da empresa, mas todas as suas contas pessoais foram pagas com dinheiro da empresa. É que ele não viu o dinheiro entrando no bolso. Exatamente. Então, assim, o empresário que não faz planejamento financeiro, em algum momento, ele vai gastar indiscriminadamente, ele vai ver dinheiro no caixa, ele vai gastar, e vai ter um momento que o dinheiro vai faltar, ele vai recorrer ao banco para fazer capital de giro, ele vai recorrer ao banco para, de repente, tentar injetar dinheiro na empresa dele e fazer a empresa crescer. E se qualquer coisa der errado, se o investimento que você fez não te der o retorno no prazo que você espera, se você tiver uma queda, se você perder o teu principal cliente, você às vezes não vai conseguir honrar com aquele pagamento, e é aí que a empresa começa a se super endividar. Então eu diria que a falta de planejamento financeiro é o primeiro motivo que faz as empresas se super endividarem, tá? Porque você sai fazendo uso do crédito, porque você não consegue visualizar os números da tua empresa. Então você não consegue identificar, peraí, quanto eu tenho que faturar para eu conseguir pagar esse empréstimo aqui, para eu fazer a minha atividade girar. Então a gente tem que ter uma clareza quanto aos números, do total que a sua empresa fatura, qual é a margem de lucro. Gente, tem empresa que não sabe precificar o produto ou serviço que ela vende. Você pergunta, mas como é que você faz a precificação do teu produto? Chutômetro do mercado. Ah, não, porque todo mundo pratica esse preço. Gente, se você não souber precificar o teu serviço ou precificar o teu produto, quanto mais você vende, mais você perde dinheiro. Já parou para pensar nisso? Então eu diria que esse é o primeiro motivo que leva as empresas a se endividarem. Quer saber um segundo motivo que leva a empresa para superendividamento? Deixar de recolher encargos trabalhistas sobre a folha de pagamento e deixar de pagar imposto. O Jornal Nacional fala todos os dias o quê, Fred? Ih, que negócio tá fogo, as empresas estão devendo a Deus e o mundo e tem desemprego pra caramba. O Jornal Nacional, ele diz pra gente que o Brasil tem uma das dos encargos trabalhistas mais altos do mundo. Os encargos que a gente paga sobre a folha de pagamento dos nossos funcionários é realmente muito alto. E o que a gente ouve também? Que os impostos que a gente paga no Brasil são muito altos. Então o que o empresário faz? Ele conversa com o contador, ele de repente se consulta com um advogado amigo dele e ele decide parar. Tirando a carta da manga ou o coelho da cartola. Exatamente. O que ele faz? Ele começa a fazer pagamento para o funcionário dele por fora. Ele não tem um planejamento de horas extras, ele deixa o pessoal ir fazendo horas extras. Não tem folha de ponto, não tem folha de ponto, não tem banco de horas. Existem vários meios lícitos que a gente tem para reduzir o impacto dos impostos na nossa folha de pagamento. Mas se você não tiver conhecimento do que você pode fazer, você vai agindo da tua cabeça. Então você vai começar a fazer pagamento por fora, você vai começar a fazer acordo com o funcionário, achando que aquele funcionário não vai levar você para a justiça. E eu vou te dar um aviso, funcionário é mais do cão. Porque depois ele vai te pegar. Vários funcionários assistindo a gente. Mas olha só, a verdade é que no momento que quando tudo tá bem, é igual um casamento, né? A relação que liga o funcionário à empresa é igual um casamento. Quando tudo tá bem, é maravilhoso. Mas quando surgiu o problema, na hora de você demitir esse funcionário, várias questões vão emergir. Vai emergir a hora extra que você não paga, vai emergir as férias que você não deu no prazo, a comissão que você paga por fora, né? E tudo isso vai levar você para o banco dos réus. E aí lá o funcionário que era camarada, gente boa, que bateu na tua porta pedindo pelo amor de Deus emprego, tá ali para te garfar. Não que ele não tenha direito, tá? Mas foi uma falha da empresa. Gente, uma ondinha não derruba um navio, mas ela pode derrubar um barquinho, né? Uma onda assim, com uma onda mais violenta pode derrubar um barquinho. Ou se esse barco estiver cheio de furos. Exatamente. Então, assim, se você tem uma grande empresa, você responder a 3, 4, 5 processos trabalhistas pode ser que não faça um estrago. Agora, se você tem uma pequena ou uma média empresa, condenação trabalhista pode falir empresa, sim. Então, um primeiro seria a falta de planejamento financeiro, que faz você se endividar através de empréstimo, depois não consegue pagar empréstimo, compromete
compromete o teu patrimônio pessoal, porque o banco nos obriga a assinar como avalistas, né? O banco obriga o empresário a assinar como avalista, então na hora que ele deixa de pagar, não é só o patrimônio da empresa que está na berlinda, é o patrimônio dele também como Exato. pessoa física. O segundo é a questão de não ter cuidado com os impostos, tá? Então, onde você tiver que economizar na tua empresa, faz essa análise. Custo é igual unha, né? A gente tem sempre que ver onde dá para cortar, mas você não vai cortar deixando de pagar encargo trabalhista. Outra coisa, com relação aos impostos, deixar de pagar imposto é muito tentador, porque o processo de cobrança do crédito tributário ele é lento realmente. Então você vai deixar de pagar o imposto hoje, não vai acontecer nada com a tua empresa. Só que você vai estar sentado numa bomba relógio. Exatamente. A tua atividade vai continuar girando. Por quê? Porque a cobrança do crédito tributário demora mesmo. Você deixa de pagar, aquele crédito vai escrever o nome da tua empresa em dívida ativa, depois a Fazenda Pública tem 5 anos para iniciar um processo de execução fiscal, mas é importante que você saiba que essa conta vai chegar. E no momento que ela chega, nunca é no momento que a gente... Você está numa boa... Nunca é no momento que a empresa está bem financeiramente. Tá na calmaria. Exatamente. Então, às vezes, você só vai saber que está respondendo a uma execução fiscal no momento que você já tem uma penhora da sua conta. E o que tem de cliente procurando a gente com conta bloqueada, tá? Então, assim... Esses seriam os principais motivos que levam as empresas a se superendividarem. Então, se esse for o teu caso, se você falar, tudo bem, mas eu já fiz tudo errado, o que vai dar para fazer? Aí você vai precisar consultar um profissional para você avaliar os riscos, né? Eu costumo dizer que uma empresa, quando ela está superendividada, é como a gente, como nós, pessoas físicas. A gente acaba tendo que escolher qual é a conta que eu vou pagar. Prioridade. A prioridade. E para você saber qual é a conta que você vai ter que priorizar, você precisa saber quais são as consequências de você deixar de pagar cada uma delas. Por exemplo, a tua folha de pagamento dos teus funcionários, você pode deixar de pagar? Não. O teu fornecedor, você pode deixar de pagar? Também não. Se você não tiver matéria-prima para fazer a tua empresa girar, tua empresa não vai abrir. Agora, uma dívida de banco, você pode deixar de pagar? Pode. De repente, um empréstimo bancário é uma dívida que você pode deixar de pagar. Ou pode renegociar. Ou você pode esperar que aquilo vai ser cobrado no judiciário, porque quando o banco liga pra gente e diz que a gente vai perder todos os nossos bens se a gente não pagar uma dívida, ele quer dizer que ele vai iniciar um processo judicial para isso. E no processo judicial você vai ter a oportunidade de se defender, você vai ganhar tempo, de repente, às vezes no judiciário a gente consegue fazer acordos melhores, né? Que administrativamente a gente não consegue, então não vai ter jeito, você vai precisar de uma assessoria que de repente você desprezou lá no início da tua atividade, e quando nós estamos bem assessorados, às vezes a gente consegue evitar a existência do problema. Existe também uma providência que a gente pode fazer um cadastro no Sisbacen, né? Existe um cadastro que você faz no site do Banco Central, porque todas as instituições, elas são obrigadas a informar o valor da dívida, né? O valor principal. O valor principal dos devedores. E o valor que eles lançam ali no Sisbacen, normalmente é um valor bem menor do que o valor que eles estão nos cobrando. Porque se você deve 200 mil ao banco hoje, quem deve sabe disso. Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, eles vão te cobrar 300. Daqui a 8 meses, eles vão te cobrar o dobro, vão te cobrar 400, né? Então, normalmente, o banco, ele se utiliza de práticas abusivas para fazer a cobrança dos créditos dele. Então, vai ser importante você contratar um profissional para ver de que forma você pode administrar a crise financeira dentro da sua empresa. Às vezes, administrar a crise é melhor a médio e longo prazo do que você partir para o pedido de autofalência, tá bom? Então, a gente vai encerrar para esse vídeo não ficar muito longo. Isso, que já está longo. Esse vídeo já está mais longo do que a gente planejou, né? Então a gente espera que com essas informações aqui você pelo menos tenha criado uma sementinha para pensar. Se você ainda não está empreendendo, você já vai começar a empreender com um pouco mais de cautela, pensando no planejamento financeiro. E se você já é um empresário com algum tempo de estrada, você vai começar a refletir nas decisões erradas que você tomou e que te levaram a esse momento atual, tá? Nada de se lamentar, vamos levantar a cabeça, ver o que dá pra gente fazer. Empreender no Brasil não é fácil. Nunca será. Mas ainda de todos os caminhos, ainda é a melhor escolha que a gente pode tomar, que é nos tornarmos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso financeiro, pelo nosso crescimento. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou pedir o teu like, o teu compartilhamento. Vamos fazer a informação chegar a o maior número de pessoas possíveis. E já sabe, até o próximo vídeo.